Olá, paz e alegria para você, meu irmão, paz e alegria para você, minha irmã, sua Melinha, consagrada da comunidade católica Epifania. E hoje quero conversar com você um pouquinho sobre Santa Clara de Assis. Falar de Santa Clara é falar de São Francisco, né? Não tem como você falar de um sem o outro, porque a vocação dos dois está muito entrelaçada. Clara, chiara, que quer dizer luz, claridade, iluminação. Esse nome veio de uma profecia, né, que a sua mãe recebeu na sua gravidez. Ela sonhou com uma voz que dizia: a sua filha, né, o fruto do seu ventre vai ser uma luz que iluminará o mundo. Quando nasceu a pequena Clara, né, recebeu esse nome em função deste sonho da sua mãe. Então, desde cedo, ela foi, vamos dizer, cresceu numa família muito piedosa. Sua mãe, desde cedo, a ensinou a amar a Deus, a amar ao próximo, a vivência da caridade, a vivência da fraternidade. E era um tempo, né, que Francisco também já estava desenvolvendo toda a sua espiritualidade, estava fazendo toda a transformação na cidade de Assis. Então ela cresce ouvindo falar de Francisco e aí se sente atraída por Francisco, por tudo aquilo que Francisco pregava e testemunhava e vivia. Começa então, né, suas conversas, começa a se aproximar de Francisco e aí fala, né, do seu grande desejo de se aproximar mais, de largar tudo para seguir Jesus da maneira como Francisco estava falando. Então, Francisco conhece e reconhece em Clara a vocação e começa a incentivá-la nesse desenvolver dessa sua vocação. E depois de ter examinado, de ter caminhado, não foi uma coisa de rompante, não foi uma coisa de, vamos fazer assim, mas aconselhando-se com Deus, ouvindo a Deus, Francisco aconselha ela a abandonar a casa paterna e tomar o hábito de religiosa. Ainda não existia o ramo feminino, né, dos franciscanos, então, a princípio, ela entrou nas Irmãs Beneditinas de Assis. Então, aos 18 anos, ela se dirige à Igreja da Porciúncula, né, de Francisco, e lá faz todo o rito de entrada na vida religiosa, e um sinal visível é o cortar os cabelos, né? A gente que já viu alguns filmes falando de Santa Clara e de São Francisco, a gente sempre vê, né, aquele cabelo bonito, que é tosado, cortado, no sentido de que rompeu todos os vínculos, rompeu tudo que a segurava no mundo e está sendo agora só de Jesus. Então, quando a família descobre isso, né, vai vir feito doida atrás de Clara, quer levar de volta, e aí quando ela tira o véu e mostra os seus cabelos cortados, mostra que ela realmente tinha rompido, então não tinha outro momento mais forte do que aquele para seus pais entenderem. E ela diz: deveis saber que não quero outro esposo senão Jesus, escolhi a ele e nunca o deixarei. Então, Clara vai dizer esse sim, a família vai ter que aceitar, mas pouco tempo depois a sua irmã de 14 anos também quer seguir esse mesmo caminho. E aí, mais uma vez, vai ser um tempo de muita dificuldade, de muita luta com a família. Os parentes vão com tudo para lá e vão tentar tirá-la à força também do convento e não vai conseguir. A resoluta Inês, irmã de Clara, vai permanecer. E aí, a ela também Francisco vai dar o hábito religioso. Depois delas ficarem um tempo, né, com as beneditinas, elas vão para formar o seu próprio convento na igreja de São Damião. Tem uma casa ao lado onde elas vão começar a formar essa nova ordem religiosa que nós hoje conhecemos como as Irmãs Clarissas, né? E aí associaram-se novas companheiras e sob a direção de Clara vai se formar essa primeira comunidade. Então, uma ordem tão humilde como as franciscanas vai se tornar célebre na igreja pela rigidez da sua vivência na pobreza, na castidade, na obediência. Uma
ordem que vai deixar uma luz, trazer um rastro de luz para a igreja. Uma humildade tão grande, que uma vez quando o Papa oferece a Clara um imóvel que ela julgava que não era necessário, ela recusa. Ela diz não a uma doação de um bem que era incompatível com o objetivo da ordem. Uma vivência de uma pobreza extrema, de uma rigidez total, no sentido de que, vamos dizer assim, de uma fidelidade, ao carisma e às regras. Mas um amor infinito, uma misericórdia infinita com aqueles que a procuravam. Então, a vivência da pobreza e das virtudes vai inundar o coração daquelas irmãs. E a prática da penitência, da mortificação, uma severidade muito grande para consigo, Clara tinha, mas uma caridade e um amor ao próximo infinito, né? Então, seu maior prazer era servir ao irmão, servir aos doentes, servir aos necessitados. Horas e horas diante do Santíssimo Sacramento, que era o centro da sua espiritualidade, seu refúgio em todos os momentos. Ela tinha uma vivência de uma intimidade com Jesus que a gente vai ver num grande milagre que aconteceu na sua vida. Ela já estava muito idosa, doente, cansada, deitada no seu leito, e a história conta que numa sexta-feira santa, os sarracenos, os muçulmanos, invadiram a cidade de Assis e começaram a invadir, destruir, matar muita gente, e estavam chegando às portas do convento. A legenda, a história diz que os soldados, os bandos de arqueiros vinham, com a finalidade de devastar e conquistar toda a cidade. E aí a cidade toda, apavorada, as monjas, as irmãs de Clara no convento, todas apavoradas, chegam adiante de Clara e pedem socorro. E aí Clara se prostra em oração diante do Senhor e diz: meu Senhor, queres colocar as tuas servas indefesas nas mãos dos ímpios? Elas que por amor a ti eu eduquei, Senhor, eu te peço, protege as tuas servas, porque eu sozinha não posso. E imediatamente ela escuta uma voz vinda do tabernáculo: eu as cuidarei para sempre. E aí ela pede, a intercessora: Senhor, protege também esta cidade, se é da tua vontade. E aí Jesus diz: terás que sofrer duras penas, mas a minha proteção a defenderá. E assim acontece. Ela se ergue com o rosto banhado de lágrimas e chega para as irmãs e fala: eu garanto, minhas filhas, não sofrereis mal algum. E não demorou muito, a audácia dos agressores se transformou em espanto e abandonaram os muros que tinham escalado e voltaram de onde tinham vindo. E aí Clara advertiu as irmãs: enquanto eu estiver viva, cuidem bem para que não comentem para ninguém sobre a voz que nós ouvimos. Então, esse zelo, para manter segredo desse grande milagre que Deus tinha feito através do seu Santíssimo Sacramento. Por isso, quando nós vemos a imagem de Santa Clara, a gente vê sempre ela segurando o ostensório com Jesus sacramentado, em função desse grande milagre. Então, a gente podendo escutar as legendas, as histórias sobre Santo Francisco, e conta que um dia Clara convidou, Francisco para conversar, e aí Francisco chamou para que ela fosse juntar-se a ele na igreja de Santa Maria dos Anjos. Era um lugar, onde há muito tempo Clara precisava ir e tudo, e aí ela tinha pedido para os amigos e tal, ela queria encontrar-se com Francisco. Então, nesse momento, eles se preparam para jantar juntos, nessa cidade, nesse momento. E aí, no dia combinado, Clara chega acompanhada de outra irmã e com humildade rezam e
vão começar depois a conversar. Sentam-se ao chão, partem o pão entre eles e começam a comer. Quando eles começam a comer e Jesus começa, e Francisco começa a falar de Jesus, eles vão como que arrebatados em êxtase. Então lá na cidade o pessoal olhou assim, lá embaixo, aquele fogo. Correu todo mundo lá para ver o que estava acontecendo, estava queimando, né, a igreja de Nossa Senhora dos Anjos, e quando chega lá na cidade, naquela basílica, não era fogo, era a luz da experiência mística da oração entre Clara e Francisco. Então essa experiência também chega para nós desse grande amor pelos dois, pela oração e pela devoção. A gente vai ver na história de Francisco e Clara essa grande intimidade, né? Clara, que é a parte que manifesta a parte feminina da ordem franciscana. As clarissas que chegam até nós hoje, né, em vários mosteiros e vários conventos espalhados pelo mundo para manifestar esse carisma. O carisma de Deus pobre, casto e obediente, mas com profundo amor por cada um de nós. Então, Santa Clara também é padroeira das telecomunicações, porque diz uma das histórias que um dia ela já no seu leito, ela pôde acompanhar a missa passada em frente ao seu leito como numa tela do que hoje nós conhecemos como televisão. Então é um dos milagres também que eles têm narrado e registrado na vida de Santa Clara. Ela, deitada no seu leito, participava como se estivesse vendo numa tela a Santa Missa sendo celebrada. Santa Clara morreu já bem idosa e deixa para nós esse testemunho de fé, testemunho de esperança, testemunho de amor. Que Deus esteja sempre intercedendo, né, por cada um de nós. Que Deus esteja fazendo bênçãos acontecer na nossa vida pela intercessão de Santa Clara. Que Deus esteja derramando sobre todos nós um profundo amor pelos irmãos, pela intercessão de Santa Clara. Que Santa Clara de Assis interceda por nós, para que nós possamos também, na obediência e no amor, ser cada vez mais fiel a esse Deus. E que esse amor infinito que ela teve por Jesus se transborde para cada um de nós. Transborda nos nossos corações. Santa Clara interceda para que pelos meios de comunicação nós também possamos continuar a evangelizar e levar a palavra, levar o amor, levar a presença de Jesus. Que hoje, rezando com Santa Clara, pedindo a sua intercessão, pedimos também por todas as irmãs clarissas, pelas vocações a esse grande carisma que Deus deu à nossa igreja. Que Santa Clara interceda por todos nós.